Cadê? Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Então, isso é um salmo que fala disso. E uma vez eu vi um pastor dizendo: não devia cantar isso em igreja, não. Um visitante, ele sabe lá o que é seu santo monte? Aí eu digo: o pastor aí está achando que a gente deve cantar para os visitantes. E sim, o visitante, o que quer dizer isso, se for o caso. Então vamos ver. Santo de Deus, te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Eu já disse para os irmãos que não há como imaginar isso, a não ser com base no que a gente vê em filmes. Mas eu fico imaginando o louvor que eu digo, o brado das multidões começa com os 4 seres viventes, depois os 24 anciãos aumentam o coro, depois as milícias celestiais, os anjos aumentam o coro, e depois todos os salvos, dizendo ao Cordeiro: Santo, 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 poderoso é o Senhor. Pois é, Cordeiro Santo de Deus. Manifestará neste
homem pregando vitória, 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 vitória. E a vitória, toda vitória secular. Vitória neste mundo. Vitória aqui, dada por Jesus. Que maravilha de pregação. E eu lá olhando, meu Deus, tudo falso. Tudo falso. A vitória que Jesus nos dá é a vitória contra o pecado, contra o mundo, contra Satanás, contra a morte, finalmente. É essa a vitória. Aqui no mundo, qualquer pessoa, crente ou não, pode ter vitória. Naturalmente. Senhor, graças te damos, Pai querido. Graças te damos. Porque aprove ao Senhor, desde a eternidade, no seu decreto eterno, eleger um povo, chamar esse povo, santificar esse povo, para que esse povo viva em santidade para louvor da tua glória. Glória que será proclamada no último dia, quando o Senhor vier buscar exatamente esse povo. Todos estarão bradando em alta voz: digno é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. O Cordeiro que disse a João: João, eis que estive morto, mas estou vivo, e tenho na minha mão as chaves da morte e do inferno. É essa vitória, meu Senhor. Graças te damos porque o Senhor revelou isso a nós. Louvado seja o teu nome. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir as Bíblias no Evangelho de João. Já falamos disso aqui em outras vezes. Evangelho de João, quarto evangelho, último evangelho escrito. E nós vamos falar sobre esse conhecimento da verdade que nós lemos no Salmo. Conhecimento da verdade na vida do crente. João 8, leremos versículos 31 ao 36, e vamos falar mais um pouco sobre outros versículos aqui, só citando. João, capítulo 8, versículo 31 ao 36, que diz assim, o relato de João: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como eu já disse, esse versículo 32, né, que a gente vê, de vez em quando o presidente cita isso: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O presidente está falando da liberdade social, da liberdade da escravidão, do comunismo. Não é disso que Jesus está falando aqui. Jesus está falando da libertação da verdade que vos liberta da escravidão do pecado. É possível aplicar, fazer aplicação que o presidente está? É, mas não é disso que Jesus está falando, não. Então, olha, irmãos, é comum nós dizermos, e dizemos toda hora, que vivemos dias difíceis, dias em que a verdade foi relativizada quase que totalmente. E é verdade. Como em nossos dias pós-modernos, que ainda estamos atravessando isso, cada um tem a sua verdade, nós dizemos que isso tem afetado a igreja enormemente. E é verdade. Só que essa é uma verdade que não é nenhuma novidade. Afinal, desde a era dos grandes filósofos, 400 anos antes de Jesus, termos como verdade bondade, justiça,
Isso são termos tão abrangentes que a filosofia nunca tem um conceito, uma definição exata sobre isso, porque não pode. No máximo dá uma descrição do que a gente acha que é. O que é a verdade? Lembram? Pilatos, um governador. Pilatos não era nenhum leso, ele era um governador. Portanto, um homem conhecedor, um homem de grande conhecimento, um homem de poder político tal que pôde condenar o Filho de Deus, porque o próprio Deus o colocou lá para isso, como Jesus lhe disse. Você foi colocado aí, foi para isso mesmo. Então, tem que ser feito. Muito bem, então reparem bem que, mesmo com a filosofia da época, que dizia ter resposta para tudo, a gente sabe disso. Quando Jesus disse a Pilatos que ele veio ao mundo a fim de dar testemunho da verdade, isso está lá em João 18, versículo 37 e 38. Pilatos perguntou a ele: e o que é a verdade? Sem dúvida, Pilatos perguntou isso com sarcasmo, digamos assim. Porque a filosofia não tem nem terá condição de responder essa pergunta. E Pilatos sabia disso. O que é a verdade? Conforme o texto que nós lemos, irmãos, somente conhecendo a Deus em Cristo Jesus sabemos realmente o que é a verdade. Versículo 37, aliás, versículo 8:32 que nós lemos aqui. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então só Jesus é a verdade que vai nos libertar realmente e nos saber o que é essa verdade. Desde o princípio, irmãos, é bom lembrar disso. Desde o princípio, lá no Éden, a verdade de Deus sofre ataques constantes. E por isso, Deus sempre alertou os seus eleitos sobre o perigo do engano. E mais, embora saibamos que os agentes do engano são humanos, em defesa da verdade, Deus também nos diz que a nossa luta não é contra sangue e carne. A nossa luta não é contra Putin ou seja lá quem for. E sim contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós não sabemos disso. Então por que lutamos um contra os outros aqui numa reunião de presbitério? Por poder. Nós não sabemos explicar por que está acontecendo a guerra lá não sei aonde. E por que a gente não aplica isso na nossa vida? É por isso, irmãos, que nós precisamos conhecer a verdade, porque só a verdade liberta. É por isso que eu insisto tanto na tecla do ensino da palavra de Deus. Porque ao longo da história da humanidade caída, nós constatamos que o próprio povo de Deus não quer saber da verdade. Toda a aula nós lemos aqui, 2 Reis 17:13. Segunda e sexta-feira nossas aulas. Está lá. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Pois bem, como vemos em todos os profetas que estamos estudando, já vamos no profeta Sofonias, Israel, o povo de Deus, não deu ouvido aos profetas de Deus, mesmo sabendo da sua palavra autoritativa, assim diz o Senhor. Eu quero lá saber o que é que o Senhor disse, rapaz. Eu quero saber o que é que a serpente disse. É assim que Deus disse? Mas não é assim não.
Não é assim, não. O que é que com respeito aos pais, que eu não tenho uma pregação e um ensino que eu não diga esse tipo de coisa aqui. O que é que Deus disse? Quem é que tem que ensinar? Filho, pai. Mas a sociedade diz que a gente pode terceirizar isso para a escola. Ensinamento de coisas morais, inclusive, valores morais, e a escola que ensina. Ensinamento da Bíblia, a gente terceiriza isso para a igreja, para o pastor. Em dias, eu falei isso hoje para o pai, em dias que a gente tem 4 dias e meio, todos os dias da semana a gente está ausente dos filhos. Eu para o trabalho e meu filho para a escola, todos os dias. No domingo, a gente de manhã vem para a igreja, de tarde vai assistir jogo de futebol. No sábado o menino vai jogar bola pelada dele lá no colégio. Aí os dias que eu tenho 4 dias e meio no Brasil do carnaval, que eu tenho para ficar com os meus filhos em casa ensinando, não, eu mando ele para o retiro da igreja. Eu não sei nem que igreja é, às vezes. Eu não sei quem é o pastor que está lá. Eu não sei o que é que vai ser ensinado lá. Mas eu mando meu filho para lá e achando que estou fazendo o máximo. Deus disse, ensine seu filho. Eu digo, não, vá para o retiro. Lá você aprende mais. A igreja do clero invalida a igreja de Deus. As vossas tradições invalidam a palavra de Deus. A gente nem percebe isso. Acha que o nosso filho indo para o retiro, ele vai aprender muita coisa lá. E vai mesmo. Inclusive o que não presta. Eu fui jovem, fui para o retiro e eu sei o que a gente apronta nos retiros também. Muito bem, irmãos. Vejamos então uma breve relação, muito rapidamente aqui, entre Israel, o tempo de Jesus e a igreja logo depois, entre os profetas de Israel e os pastores da igreja primitiva, os apóstolos, os pastores da igreja hoje. Deus deu a lei a Moisés, através de Moisés. Deu-lhe sacerdotes, profetas, juízes, tudo direitinho, para ensinar o povo. Mas eles preferiram não observar a lei de Deus. Preferiram ser enganados pelos falsos profetas que pululavam em Israel. O caso de Elias, eu lembro sempre aqui, é bastante ilustrativo. O único profeta verdadeiro contra, provavelmente, 850 profetas falsos. A Bíblia fala em 400 profetas de Baal, 450 do templo. Ninguém sabe se será realmente 400 lá e 450 aqui. Que sejam só 400 ou 450. Já pensaram que é isso? 450 profetas falsos de Israel contra um profeta só verdadeiro? Então, irmãos, prestem atenção. Os profetas diziam que o povo queria ouvir, preferiam ser enganados pelos profetas falsos, como Deus diz através de Isaías. Povo rebelde é este. Povo que diz aos seus profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Irmãos, isso foi 700 anos antes de Cristo. O povo de Israel, Deus está dizendo que o seu povo Israel dizia isso aos falsos profetas, aos profetas de Deus mesmo. Não nos faleis do santo de Israel, eu quero lá saber disso. Eu quero me dar bem. Eu quero uma pregação que diga que eu tenho vitória em Cristo. Que vitória? Isaías 30, versículo 10 e 11, a gente falou aqui. Então, os falsos profetas, obviamente, como denuncia Jeremias, isso que eu falei, está em Isaías. Jeremias, cerca de 100 anos depois, Jeremias denuncia Deus através de Jeremias, dizendo: não é isso que o povo quer ouvir? Então diga para o povo o que os profetas dizem: não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Jeremias 14, 13, dizendo: essa é a mentira que o povo quer ouvir. A mentira dos falsos profetas para atender os anseios de pecadores que querem viver muito bem, obrigado, com os seus pecados. Basta vir para uma reunião de oração e Deus vai abençoar você, está tudo certo. E ele continua se sentindo muito bem com seus pecados, porque foi abençoado aqui numa reunião de oração.
Eu tenho 67 anos, nasci e me criei na igreja. Tenho discernimento desde 13 anos de idade, quando eu fui convertido. Tenho discernimento para, a partir de então, discernir que toda reunião de oração é falsa. O pastor está ali manipulando aquelas pessoas que querem ser manipuladas, inclusive. Vêm para ali para serem manipulados. E Paulo diz isso. Paulo diz isso lá, Timóteo, olha, esses falsos pastores, eles fazem isso mesmo. Eles estão fazendo isso mesmo. Eles reúnem mulherzinhas nas suas casas aí. Pois entre esses pastores falsos, falsos ensinadores da igreja, se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Isso! Já viram que reunião de oração só tem mulher? Mulherzinhas carregadas de paixões. O que é paixão? Desejo, vontade de não sei o quê. Está tudo errado na sua vida, você não quer consertar, Deus quer ser abençoada. Aí vem para a reunião de oração que o pastor vai impor as mãos e orar por você. Está tudo certo. Está aqui Paulo denunciando isso lá no tempo dele. É isso que eu vejo em todas as reuniões de oração que eu participei, sem nenhuma exceção. Inclusive na igreja do meu irmão, que eu fui lá. Eu lá olhando e digo, esse cara está manipulando essas pessoas aqui. Fazer o quê? Mas na misericórdia e na graça de Deus, ele insistiu com o próprio profeta Jeremias, alertando o povo, dizendo, os profetas profetizam mentiras. Mentiras em meu nome eu nunca os enviei. Nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação. Uma irmã da igreja veio me perguntar se ela podia ir numa necromante ou sei lá onde, numa cartomante, que ela queria saber se ela ia ter filho ou não. Eu digo, meu Jesus, irmã, você não tem pastor que lhe ensine, não? Ela não era daqui da igreja. Mas pastor, tem alguma coisa na Bíblia? Eu digo, meu Deus do céu. Aí eu fiz uma relação de versículos. Irmã, veja esses versículos aqui, pelo amor de Deus. É de outra igreja, não é daqui não. Profetizam falsamente. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles profetizam. Jeremias 14:16, e o profeta continua. Assim diz o Senhor, palavra autoritativa do Senhor dos Exércitos. Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. A verdade. Não vá dar ouvido à serpente. A verdade está aqui, irmãos. Prestem atenção, no Velho Testamento o povo tinha lei. A lei, os profetas e os salmos, como Jesus cita, era o Velho Testamento todo, né? Toda a verdade de Deus estava ali. Eu já disse para vocês, irmãos, tudo que está na Bíblia, depois de Deuteronômio, a lei, os 5 livros da lei, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, tudo que tem a partir de Josué, quando começa a história do povo de Deus que foi realmente assentado na terra prometida Canaã, tudo que está ali, até chegar no final, no último livro da Bíblia, o Apocalipse à parte, porque é uma visão do final dos tempos, tudo que está ali, está na lei. Não tem nada na Bíblia que já não esteja revelado na lei. Só está dito de outra forma, com outras palavras, em outro contexto, mas já está prometido lá na lei. Tudo. Inclusive o Messias. Inclusive Jesus, já está prometido na lei. Está prometido em Eva, está prometido em Abraão, descendente de Abraão. Está prometido lá em Deuteronômio, Deus dizendo a Moisés, suscitarei um outro profeta, semelhante a ti, do meio do povo mesmo. Mas ele não falará dele mesmo, ele falará de mim. A ele ouvi. Pois é. Pois é. Lá no Monte da Transfiguração, eles ouviram a voz de Deus dizendo, este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Por que a gente não ouve? Esse ouvir é ouça e obedeça. Por que a gente não ouve, irmãos? Olha, irmãos, no Velho Testamento eles tinham toda a lei.
No tempo de Jesus, os escribas, fariseus e saduceus eram as 3 denominações evangélicas da época. Hoje tem batista, pentecostal, presbiteriana, luterana, anglicana, os cambal. Pois é, na época tinha 3 denominações: escribas, saduceus, fariseus. Cada um tinha o seu papel lá. Eles tinham lá. E esses camaradas eram os líderes de Israel, eram os pastores de Israel. Os saduceus eram os donos do templo, eram os poderosos. Os fariseus eram os mestres da palavra. E os escribas, aqueles que ficavam escrevendo cópias e cópias da Bíblia à medida que o pergaminho ou o papiro lá ia se despedaçando. Então, muito bem, irmãos. Esses camaradas eram as autoridades sobre o mesmo povo aos quais Jesus estava falando agora. Inclusive, ele estava presente também, porque ele estava o tempo todo no pé de Jesus. Eram esses mesmos a quem Jesus falava. E eles eram exatamente os agentes do engano. Pelo que o Senhor Jesus sempre lhes chamou de hipócritas. Eu já tenho dito para vocês aqui, Jesus nunca ofendeu ninguém, a não ser os pastores de Israel. Jesus nunca disse palavra ofensiva a uma prostituta. Ele nunca disse uma palavra ofensiva a um ladrão, considerado ladrão, que era um publicano, cobrador de impostos. Ele nunca disse palavra ofensiva a ninguém, aos religiosos sim. Raça de víboras, hipócritas, ladrões, salteadores, sepulcros caiados, serpentes venenosas. Pois é. As únicas pessoas a quem Jesus dirigiu palavras ofensivas o tempo inteiro foi aos pastores. Quem pensar que se Jesus viesse hoje não faria a mesma coisa com os pastores de hoje, não entendeu nada da palavra de Deus. Se Jesus viesse hoje, as mesmas denominações que nós temos hoje, que naquela época tinham 3, escribas, fariseus, saduceus, pois as denominações de hoje, batista, presbiteriana, católica, matariam Jesus do mesmo jeito. Esses mesmos. Então, irmãos, prestem atenção. No episódio da prisão de Jesus, por exemplo, está mais para frente, lá no capítulo 18, só para vocês verem, esses caras eram os líderes, era esse povo aqui. No episódio, olha a hipocrisia, está no boletim de hoje, o perigo mortal da hipocrisia. Olha a hipocrisia desses camaradas. Na prisão de Jesus, nós vemos algo assustador sobre o poder do engano, o poder da hipocrisia. Os caras levaram Jesus para Pilatos. Aí está escrito lá que eles não entraram no pretório, que é a entrada lá do lugar onde Pilatos estava, para não se contaminarem, porque eles queriam comer a Páscoa. A Páscoa não era logo em seguida? Então, prestem atenção à hipocrisia desses camaradas. Olha o poder do engano. Os camaradas urdiram um plano para matar Jesus, estavam com esse plano em andamento, já estavam levando o homem para ser crucificado, mas não queriam se contaminar com os gentios que estavam lá, os soldados romanos, por exemplo, porque senão eles não poderiam participar da Páscoa, da festa da Páscoa, que era amanhã. Os caras estavam matando Jesus através de um plano criminoso que eles demordiram, mas não podiam se contaminar para poder participar da Páscoa. Olhem o poder do engano, da hipocrisia, do pecado. Está lá em João 18, versículo 28. Irmãos, que coisa impressionante. Pois foi aos judeus, o povo de Deus, guiado por líderes religiosos que estavam lá, nestas escrituras, que o Senhor disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ficaram irados. Ficaram, quê? Livre de quê? Nós nunca fomos escravos de ninguém. Nós lemos aqui, nós nunca fomos escravos de ninguém. Como Jesus sabia e afirmou aos mestres, as vossas tradições invalidam a palavra de Deus. Isso não é novidade, irmãos.
Nós vimos na lei, nos profetas que disseram: povo rebelde é esse que diz aos seus profetas: profetizai-nos ilusões, dizei-nos coisas aprazíveis, não nos faleis do santo de Israel, de que ela sabe disso, eu quero a vitória em Cristo. Pois é. Lá em Atos, quando Paulo estava se despedindo dos irmãos para ir já para Roma, preso, ele chamou lá os presbíteros de Éfeso. Em dado momento ele disse: eu sei que depois da minha partida, olha só, não é novidade nenhuma, irmãos, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Atenção, penetrarão, quer dizer, vem de fora. Penetrarão, a igreja diz, penetrarão entre vós lobos vorazes que não terão compaixão das ovelhas. Mas tem mais um outro detalhe. É que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos através deles. Então, olha, tanto vem de fora como de dentro da igreja, ensinando mentiras. Paulo estava indo para a morte. Na sua carta a Timóteo, provavelmente já preso, ele diz a Timóteo: ora, Timóteo, presta atenção, meu filho, presta atenção, meu filho. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, serpente, e a ensino de demônios. Mas isso está na Bíblia, irmãos. Isso está na Bíblia. Então nós vimos aqui, desde lá do início, nós vimos os profetas, vimos os fariseus no tempo de Jesus, vimos os apóstolos depois de Jesus. A mesma ladainha. A mesma ladainha. E nós? Igreja 2021, 13 de maio, João Pessoa. Irmãos, como não há nada de novo debaixo do sol, já ensina Salomão lá em Eclesiastes, hoje a igreja tem as escrituras em mão, completas, Velho Testamento, Novo Testamento, a revelação completa de Deus para a sua igreja está aqui. E também tem, como nos tempos de Israel, a maioria, grande maioria dos pastores falsos, infiéis, liderança da igreja ensinando mentira. Jesus quer te dar vitória. Que vitória? Vitória nesse mundo aqui. Liderança da igreja, que lutam por poder dentro da igreja. E também tem a grande maioria dos ditos crentes, membros de igreja, que não querem ouvir o que é reto. Não querem saber da santidade de Jesus, que deve conduzir a sua vida de igual modo até você se tornar igual a Ele. Mas querem ouvir coisas aprazíveis. Querem ouvir ilusões, como Deus já dizia lá em Isaías. Ou então preferem a tradição da igreja. Ao invés de eu ensinar meus filhos como o Senhor Deus mandou, eu mando para um retiro, que é muito mais fácil. Ao invés de eu ensinar em casa, durante todos os dias, em toda ocasião, como o Senhor mandou, domingo ele vai para a igreja lá e o pastor ensina. Por isso, irmãos, do mesmo jeito dos falsos profetas do Velho Testamento, do mesmo jeito dos falsos mestres de Israel no tempo de Jesus, do mesmo jeito dos falsos mestres, como Paulo acusou que ia entrar na igreja e dentro da igreja mesmo também, na igreja primitiva, os falsos pastores da igreja de hoje dizem o que os falsos crentes querem ouvir. Venha! Jesus é amigo de pecadores. Eu estava no site da igreja, nossa igreja. Estava vendo lá uma pregação ao vivo.
E o pastor disse aquela maravilha de frase, isso aqui: Jesus te ama. Jesus é amigo de pecadores. Como estava ao vivo, eu entrei no chat na hora. Isso é mentira. O que esse homem, o homem é o mais importante da nossa igreja. O que esse homem disse é mentira. Jesus não é amigo de pecadores coisa nenhuma. Meus queridos, houve uma enxurrada de postagem na hora me crucificando porque eu ousei dizer que o pastor estava mentindo. Uma autoridade da igreja. Quem foi que disse que Jesus é amigo de pecadores? Os fariseus. Em que contexto? Eles estavam denegrindo ou querendo denegrir a imagem de Jesus. Isso é amigo de pecadores? Beberrão, cachaceiro, comilão, glutão, amigo de prostitutas, de publicanos. É esse o contexto. Jesus não é amigo de pecadores coisa nenhuma. Ele é amigo de pecadores eleitos, pecadores remidos, meus irmãos. Desses ele é amigo. De pecadores no geral. Que conversa é essa? Pois é, o homem estava lá dizendo que Jesus é amigo de pecadores. Qual é o pecador que não quer ouvir isso? Venha para Jesus, ele vai lhe dar uma vida feliz. A mesma oferta das lojas. Compre o carro tal que você vai ser feliz. Beba a cerveja tal que você vai ser feliz. Fume o cigarro tal que você vai ser feliz. Mesma coisa. Isso pode até parecer verdadeiro, irmãos. Jesus é amigo de pecadores. Jesus te ama. Jesus quer te abençoar. Você quer ter uma vida feliz? Então venha para Jesus. Isso pode até parecer verdadeiro. Mas que coisa linda, está na Bíblia, tá? Mas é falso. A forma como é apresentada é falso. Por quê? Porque a mensagem está focada no interesse do homem e não na glória de Deus. Está focada em atender às suas vontades e não na glória de Deus. A mensagem, esse tipo de mensagem, não está focada em Jesus, que é a verdade, e sim no homem, que pela sua própria natureza pecadora, anda por caminhos errantes e acredita em qualquer mentira que lhe for contada para atender os seus desejos, para acalmar sua grande dúvida existencial e para piorar a situação. Ainda pode ser agravada pela arrogância, como aconteceu com Pilatos, por exemplo. Que é a verdade? Que é a verdade? Muito cuidado, irmãos. Eu insisto tanto no ensino da palavra, porque o engano presente até mesmo nas tradições da igreja, nos pastores da igreja. Jesus não disse tantas vezes isso, alertando contra os falsos ensinos. Paulo não disse isso tantas vezes. Pedro, João, Judas. Não está na Bíblia? O engano está presente até mesmo nas tradições da igreja, qualquer uma. E essas tradições invalidam a palavra de Deus. Jesus disse isso. Mateus 15:6. Observem que no primeiro versículo que nós lemos, Jesus estava falando, nós lemos aqui, eu até na hora de ler, pausei. Jesus estava falando, cadê? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então prestem atenção. Jesus estava falando aos judeus que haviam crido nele. O que foi que ele disse? A esses que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se permanecerdes na minha palavra. Então, meus filhos, prestem atenção. É possível crer na verdade e não permanecer nela. Lembram? Pode haver um mas. Pastor, mas. Esse mais invalida a verdade. O que tiver depois do mais
invalida o que está dito antes do mais, porque são contrários. Adão, não comerás dessa árvore, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí vem a serpente e diz, não é bem assim não. Não é bem assim não. Se vocês comerem, na verdade, vocês vão ficar mais sabidos. Então, irmãos, é isso. Deus mandou os pais ensinarem os filhos a sua palavra em todas as oportunidades. Não. Ele aprende lá do pastor domingo na igreja. Ele aprende no retiro espiritual. Todos nós, irmãos, somos culpados desse pecado, de não obedecer à voz de Deus e obedecer à voz da tradição da igreja, que é a voz da serpente. Não foi isso que Deus disse. Não foi isso que Deus disse. Então, se não está o que Deus disse, é a voz da serpente. Como Paulo disse, não querem ouvir a verdade, querem ouvir espíritos enganadores, demônios. Paulo não disse no livro agora. Nos últimos tempos acontecerá isso. Darão ouvidos a espíritos enganadores, a demônios. Não é nos últimos tempos não, como eu disse, nada de novo debaixo do sol, sempre aconteceu isso, desde Caim. Não deu ouvido a Deus, deu ouvido a seu próprio interesse, a seus próprios sentimentos. Espera aí, quer dizer que Deus escolheu lá Abel e seu sacrifício e não escolheu a mim? Vou dar um jeito nisso. Só tem nós dois. Então, se eu matar ele, sobra só eu. Ele vai ter que me abençoar, só sobra eu. E quando Deus o confrontou e acusou o seu pecado, ele por acaso disse, meu Senhor, me perdoe, eu não. E agora? O que é que vai acontecer comigo? Vão me matar? Ou seja, o cidadão o tempo todo preocupado com a voz da serpente nele mesmo. Eu quero me sentir bem. Eu quero ser abençoado numa reunião de oração. O que é que Deus disse na palavra? Não me interessa. Não me interessa o que Deus disse na palavra. Eu quero mandar meu filho para o retiro, que lá ele vai ser muito mais bem ensinado do que eu. Irmãos, isso é muito sério. A gente pensa que não é, mas é muito sério, irmãos. Eu sei fazer uma análise do problema da guerra lá na Europa, no leste europeu lá. Eu sei fazer uma análise daquele negócio todinho e não sei fazer uma análise do que aconteceu aqui no presbitério. Eu presente no problema. Então, irmãos, esse mas é terrível. Nós temos que prestar muita atenção. Por causa das tradições ensinadas pelos líderes, nós podemos ver que esses aqui que está escrito, que eram judeus, que haviam crido nele, que Jesus disse, se permanecerdes nas minhas palavras, nós podemos ver que os caras não permaneceram nem durante o diálogo que eles estavam tendo com Jesus. Jesus mesmo disse a eles, vocês não são filhos de Abraão coisa nenhuma, por isso vocês estão querendo me matar. Vocês não entendem minha palavra, sabe por quê? Porque vocês são filhos do diabo, que é o vosso pai. Mas peraí, Jesus não está falando a judeus que tinham crido nele? Mas Jesus disse, se permaneceres nas minhas palavras, que é a verdade. Não permaneceram, nem durante um diálogo. Nós somos descendentes de Abraão, que descendente de Abraão o quê, rapaz? Vocês são descendentes de Abraão coisa nenhuma? Filho de Deus, que filho de Deus o quê? Irmãos, meus filhos, repito para vocês, prestem atenção, a Bíblia diz, eles haviam crido em Jesus. Pois é, a crença deles não durou nem o tempo de um diálogo com Jesus. Dentro de pouco tempo, todos estavam gritando lá, crucificam, crucificam, crucificam.
Muito cuidado, meus filhos. Muito cuidado. Cremos em Jesus? Então demonstremos isso pela perseverança na sua palavra, pelo estudo diligente da sua palavra, porque assim diz o Senhor: se permanecerdes nas minhas palavras, na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Olha que é uma condicional aí. Esses aqui que haviam crido nele, não permaneceram na sua palavra. Somente a palavra de Deus é a verdade que nos liberta da escravidão do pecado, como nós lemos aqui. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Somente a palavra de Deus, que é a verdade, nos liberta da escravidão da mentira. Quando eu ouço uma pregação, pode ser quem for, pode ser que igreja for. O cara está pregando lá, eu digo: epa, isso que ele acabou de dizer aí agora é falso. Pode ser meu irmão, eu tenho 3 irmãos pastores. Pode ser meu irmão pregando isso. Isso aí é falso. Ele acabou de dizer, é falso. Somente a palavra de Deus é a verdade que nos liberta da hipocrisia. Olha o que esses caras aqui fizeram. Estavam botando em prática um plano arquitetado há muito tempo para matar Jesus e não queriam se contaminar porque precisavam participar da festa da Páscoa, da Santa Ceia. Somente a palavra de Deus, irmãos, é a verdade que nos liberta do ego, o eu, a arrogância. Hoje de manhã ensinamos aos meninos lá, aos meninos, sobre isso. Somente a palavra de Deus, que é a verdade, é capaz de nos conduzir no caminho que é a própria verdade. Lembra Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não há outra, irmãos. Somente essa verdade, somente essa palavra pode nos conduzir como discípulos de Jesus. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Crentes santos, verdadeiramente livres, que usam dessa liberdade para viver em santidade de vida, cada dia mais parecido com o Senhor Jesus, exatamente para louvor da sua glória. Então que Deus nos abençoe, irmão, no entendimento da palavra, para que a gente possa realmente glorificar o Senhor da glória, que é Jesus. Amém.